Todos, boa noite a todas. É com muito prazer que eu retorno a essa casa, né? Se eu não me engano, já tem quase um ano da nossa última palestra, do nosso último encontro. Gostei, pretendo estender essa palestra até amanhã, por volta das 6, porque lá em casa está muito quente. Aí a gente pode começar fazendo uma reflexão, né? Caso nós tivéssemos a crença do inferno, eu acho que isso aqui seria o momento para a gente dar uma mudada das nossas atitudes, porque eu estou achando que se eu não mudar, não dou conta de ficar lá, não. Não sei vocês. Mas, enfim, hoje... Só um beijo. Senhora idosa, do aula na igreja, estava fazendo estágio. Eu acho que eu vou ser reprovado. Mas que sirva de incentivo, tá? Vamos fingir que a gente crê no céu, no inferno, para a gente saber que se lá for quente assim, ó, não dá para mim. Mas vamos lá ao nosso tema de hoje, meus irmãos. Hoje a gente vai tratar de uma data festiva, uma data comemorativa e uma data extremamente importante para nós espíritas, que é os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Óbvio que eu havia preparado algumas imagens, que eu gosto, durante as palestras, citar a fonte, citar a data, tá? Para não ficar aquela coisa, olha, ele tirou da cabeça dele. Não, tá? Mas o Osmar Contato não deixou e a gente vai, como Paulo, né? Vamos falar para as multidões com o poder da nossa voz. Acreditem, tá tudo embasado, tem todas as listinhas de onde eu tirei tudo. Quem quiser eu envio depois, tá? Para conferir. Mas a ideia é que a gente precisa se perguntar o seguinte: por que houve a necessidade de termos um Evangelho segundo o Espiritismo? Qual o motivo? Porque vamos pensar logicamente. Esqueçamos a nossa fé, vamos pensar logicamente. Nós sabemos que o primeiro livro que sustenta a nossa crença foi o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, ele veio abrindo as portas, tirando as janelas, trazendo toda a ideia do mundo espiritual, das suas leis, dos seus princípios, das causas, dos efeitos. E se vocês concordarem comigo, o Livro dos Espíritos, ele é praticamente completo no quesito iniciação ao Espiritismo. Aí você pensa, nós como espíritas, nós seguimos Jesus. Temos Jesus como nosso mestre, como nosso modelo. Opa, já existia a Bíblia. A Bíblia já era um livro totalmente difundido, traduzido para vários idiomas. Já havíamos ali passado por alguns processos em que a igreja acabou sendo forçada a abrir a Bíblia para todos terem acesso. E as máximas do Cristo, vocês concordam comigo que já estão no segundo livro da Bíblia, que é o que a gente chama de Novo Testamento? E ainda temos, para ter um outro suporte, ainda temos o Antigo Testamento, que vem tratando da preparação para a vinda do Messias. E mesmo assim, a espiritualidade fez com que surgisse o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu pergunto de novo para vocês, meus irmãos, sabendo dessas informações, nós temos o livro do Cristo, que é assim que eu gosto de tratar o Novo Testamento. Nós temos o livro dos Espíritos, que veio descortinando, trazendo o mundo espiritual até nós. Por que do Evangelho? Vocês já se perguntaram isso? Pararam para pensar? Porque os outros livros, eles têm um certo fundamento. Por exemplo, o livro dos Médiuns. Quem já teve a oportunidade de estudá-lo, sabe que ele é um livro extremamente técnico. Ele vai te mostrar o que é a mediunidade, como a mediunidade se processa,
quais são os tipos de mediunidade. Então, ele é um livro técnico, ok. Ainda não tínhamos essa sabedoria, não tínhamos esse ensinamento. Mas o que traz o Evangelho? Vocês concordam comigo que o Evangelho é o ensinamento do próprio Cristo? Mas os ensinamentos do próprio Cristo já estavam na Bíblia Nova. E mesmo assim, tivemos que trazer o Evangelho. E aí eu vou começar as minhas reflexões acerca do porquê e de como esse livro é importante para nós. E ele é tão importante que mesmo não tendo sido o primeiro do Pentateuco kardeciano, ele, esse ano, foi celebrado os seus 160 anos em diversos congressos, palestras. O Divaldo, mesmo meio fraquinho, fez um vídeo no canal dele falando sobre o Livro dos Espíritos e a sua importância. E hoje a gente vai discutir isso. E eu falo discutir mesmo, porque o básico da história todos vocês que são espíritas já conhecem, já entendem. Então vamos pensar. Basicamente, quando a gente trata dos ensinamentos do Cristo, o Cristo nunca chegou para ninguém, pelo menos dentro do que está escrito. A gente só pode se basear nas Escrituras. Ele nunca chegou para ninguém e foi direto. Ele não chegava e falava assim: olha, Pedro, infelizmente você não vai poder matar o coleguinha. Não é legal isso. Ele não falava isso. Ele nunca falou diretamente. O Cristo falava de que forma, meus irmãos? Parábolas. Por parábolas. E por quê? Alguns irmãos espíritas atentam pelo fato de que talvez o público não estivesse preparado do ponto de vista pedagógico para receber uma informação direta. Isso é um viés que alguns irmãos espíritas levantam. E faz todo sentido, porque esse povo somos nós, viu? Que a gente tem mania de falar assim: o povo daquela época. Lembra, nós somos reencarnacionistas, a gente crê nisso. Então, provavelmente, aquele povo de que os irmãos falam que não tinham ainda o preparo para receber, somos nós. Provavelmente. Aquele povo que construiu o ídolo de ouro depois da travessia do Mar Vermelho, porque as coisas não estavam dando certo e desistiram da fé no único Deus, que eram chamados de hebreus, éramos nós. Aquele povo que antecedeu lá, que iniciou, como diz a Gênese, o nosso livro Pentateuco também, aquele povo do início, ignorante que estava aqui, somos nós também. Não se enganem, meus irmãos, pouquíssimos de nós nos elevamos a ponto de não estarmos aqui ainda. E aí vem uma ideia, onde não era basicamente uma simples ferramenta pedagógica. Jesus deixou isso muito claro. Como eu não tenho slide aqui para mostrar para vocês, eu vou ler o texto, tudo bem? Só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Os discípulos se aproximaram-se e disseram a Jesus: por que lhes falas em parábolas? Ele respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a quem não tem será tirado até o que tem. Por isto eu lhes falo em parábolas, porque olhando não enxergam, ouvindo não escutam, nem entendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: por mais que escuteis, não entendereis, por mais que olheis, nada vereis, pois o coração deste povo se endureceu. E eles ouviram com o ouvido indisposto, fecharam seus olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem para que eu pudesse os curar.
Felizes são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas de justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram. Desejaram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Bíblia Sagrada, tradução da Conferência Nacional, a CNBB, segunda edição 2002. Eu falei que ia dar referência. E aí? Eu acho que isso deixa as coisas muito mais confusas. Eu vou tirar aqueles que já têm, você não, você sim, não, a senhora tudo bem, a senhora vai entender, não, o senhor... Como que foi feito isso? Aleatoriamente? Do nada? E aí vence a ideia da evolução. Dentre todos aqueles que ouviram Cristo, realmente nem todos tinham os olhos para ver. E nem todos tinham o espírito aberto a mudar uma concepção milenar. Porque até então, o povo a quem Jesus pregava eram justamente os descendentes dos hebreus, que depois historicamente foram chamados de judeus, e já tinham acesso ao profeta Isaías nos seus livros, tanto que Jesus o cita, e Jesus deixa muito claro, eu não vim destruir as leis, eu vim apenas para que elas sejam cumpridas. Ou seja, os ensinamentos não estavam errados. Se estivessem, Jesus viria destruir a lei, concorda? Mas ele não veio. Então os ensinamentos anteriores, milenares, não estavam errados. Quem estava errado nesse contexto somos nós, que ainda não estávamos prontos, literalmente, para recebermos a palavra do Cristo, que era uma palavra muito simples, era apenas o amor. E por isso, para que o rebanho do Cristo não se dissipasse, ele não falou diretamente com as pessoas. Porque ao falar diretamente, muitos ali, justamente por ainda não terem o ouvido de ouvir, os olhos de ver, poderiam se afastar do ensinamento que ele estava trazendo. Para que você não espante. Para que você não se afaste da verdade que o Cristo complementou. Muitos iriam se assustar. Você já imaginou? Ponha-se, coloque-se na época, mais de 2000 anos atrás. Nem todos sabiam ler. Na verdade, segundo alguns historiadores, menos de 0,5% da população tinha acesso a uma leitura naquele momento. Eram alfabetizados. Aí o Cristo chega, olha para nós, que somos nós, vou voltar nisso de novo, não tentem tirar o seu, somos nós. Aí Cristo olha e fala, deixa eu te falar um negócio, quando tu morrer, não acaba não, só está começando, você vai trabalhar e estudar lá do outro lado. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já imaginaram o Cristo chegando para nós, naquela época, falar, olha assim, deixa eu te contar um negócio. Sabe aquele lance lá dos anjos que se revoltaram contra Deus, que de repente um deles foi punido e jogado na terra e aprofundou-se e criou-se o inferno? Conversa, tem aquilo não. Talvez a sua consciência, se você não agir bonitinho, vai te levar para um outro lugar chamado umbral. Meus irmãos, não tinha dado tempo nem de fazer os 33 anos. Já tinha, talvez, sofrido uma morte pior do que a própria crucificação. Nós não tínhamos os olhos para ouvir. Agora, quando ele passa o seu conhecimento em parábolas, meus irmãos, ele dá a chance de que você pense, que você reflita, que você tire as suas próprias conclusões. Ele não espanta você,
E ao mesmo tempo, ele não tirou a oportunidade dos irmãos que ainda não podiam ver, nem crer, nem ouvir, de não estarem presentes na sua palestra, que era o que ele fazia. E vocês sabem que o magnetismo espiritual de Jesus era tão intenso, era tão forte, que ele tocava as pessoas pela sua própria presença. Você tem Emmanuel falando disso para a gente no Fonte Viva, que foi citado aqui anteriormente pelo irmão. O magnetismo dele era muito forte. Então, mesmo que talvez aquela pessoa não entendesse a mensagem dele, ela era tocada. Ela se emocionava na presença de Deus. Que é assim que a Bíblia o trata a partir do momento em que ele é batizado. O Deus vivo na terra. Então havia um porquê das parábolas, desculpa. Agora a gente começa a pensar num outro probleminha. Tudo bem? Jesus falava por parábolas por conta de tudo isso, ferramenta pedagógica, evolução das pessoas que estavam ali próximas para conseguir entender, para não fazer com que ninguém se sentisse acanhado e fosse levado para fora do ambiente, só que as parábolas deixavam uma brecha. Quais seriam as brechas? As parábolas não eram diretas, meus irmãos. Muitas delas, você poderia tirar a conclusão que você quisesse. E muitas das palavras que Cristo usava nas suas parábolas eram entendidas de forma errada. Tem uma delas em que ele fala, é mais fácil um camelo passar por o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Meus irmãos, ele não estava falando de agulha, ele não estava falando de um camelo, era uma figura de linguagem. E se você pegar historicamente, tem a explicação dessas palavras. Então criou-se, por exemplo, essa única parábola que eu estou usando aqui, dá-se a entender, aqueles que não quiserem se aprofundar, que rico não é quisto pelo Cristo. Concordam comigo? Já que ele não vai entrar no reino de Deus, porque ele não é pobre. Será que realmente isso que o Cristo queria dizer? Olha, meu irmão, infelizmente você é rico, você não vai andar comigo, não. Comigo é só esse gordinho que está dando palestra, Pedro, que é pobre. Rico não pode ir, não. Não dá. Não dá para funcionar dessa forma. Então, meus irmãos, as parábolas, elas auxiliaram, obviamente, para as pessoas da época. Essas palavras proferidas pelo Cristo contém uma sabedoria que mesmo no dia de hoje, talvez, nós ainda não compreendamos no todo, porém, existe a possibilidade de haver o quê? Interpretações. Tanto isso é verdade, que nós já tivemos cisma do Oriente na história, em que a própria Igreja Católica se partiu. Hoje nós temos a Igreja Católica Ortodoxa, que tem muita coisa em comum com a romana, mas existem interpretações bem diferentes. Nós temos os irmãos pentecostais que surgiram lá quando Martim Lutero achou que estava errado a cobrança das indulgências e fez a tradução da Bíblia para que todos tivessem acesso. Aí dentro do próprio protestantismo, hoje nós sabemos que existem o neopentecostatismo, que são uma rachadura de outras e outras e outras, cada uma trazendo a sua própria interpretação acerca do mesmo tema, que é a palavra, o ensinamento do Cristo. É quase que voltamos na ideia da Torre de Babel. Todos lembram da ideia da Torre de Babel?
cujos homens resolveram construir uma torre que seria a mais alta, e com essa torre eles tocariam os céus. E ao fazer isso, Deus, como forma de punição, derrubou a torre e criou-se um monte de línguas diferentes para que os homens não mais conversassem entre si. Será que é isso mesmo? Mas isso não foi o Cristo, tá? Está no Antigo Testamento. Só estou puxando para vocês entenderem que existe essa possibilidade. Diante disso, meus irmãos, surge então a necessidade do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele surge, pelo menos para nós, espíritas, tá? Como sendo justamente a explicação clara, direta das máximas do Cristo. Quem leu o Evangelho vai ver que a maioria das falas do Cristo tem lá a citação bíblica, conforme nós a conhecemos, e logo abaixo o título do capítulo e as explicações segundo a espiritualidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, não há espaço para interpretações. Eles te dão a interpretação segundo a espiritualidade. Agora, nós temos livre-arbítrio. Se a gente quiser discorrer sobre aquilo, tudo bem. Mas o livro, não. O livro é claro, direto. Nessa ideia, um textinho aqui de Allan Kardec para vocês. Nesse contexto, ocorre o lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado pela primeira vez em 15 de abril de 1864, na França. Abre aspas. Reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhe concernem de modo especial. Allan Kardec, introdução do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o próprio Allan Kardec elucida para a gente a ideia. Porque qual é a constância? É escrever um livro que traga toda a moral do Cristo de uma forma simples, sem figuras alegóricas, sem palavras complicadíssimas que talvez uma pessoa menos estudada não compreendesse. Isso é a importância de termos o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele mesmo colocou palavras do Kardec na introdução do livro. Essa é a ideia. É descortinar. E aí ele fala para a gente, acessível a todas as inteligências e não conflituosa. Meus irmãos, é magnífico a ideia de não ser conflituoso. Ele falou que esse livro serve e ele é para todos, independente se você é espírita ou não. Por quê? Porque nós precisamos pensar na nossa sociedade. Nossa sociedade, por um critério bem específico, é regida por leis. Concordam com isso? Ela é regida por leis, senão talvez a nossa convivência em sociedade não seria possível. Né? Você ia olhar torto e ia querer bater no coleguinha, jogar o coleguinha da escada, igual eu vi um meme hoje na internet, falando assim, você acha que eu sou calmo, mas eu já te empurrei da escada 3 vezes, te dei 3 chutes, 2 bicudas e ainda puxei a sua orelha. Seríamos nós sem as leis. Concorda? Então as leis regem, e as leis nos trazem uma ideia,
que aí entraria a filosofia, uma série de autores, mas a ideia do quê? A ideia do homem bom. Se você cumprir todas as regras, todas as leis, perante a sociedade, sim, você é conhecido como homem bom. E essa ideia de homem bom também está presente nas máximas do Cristo. De verdade, meus irmãos, independente da religião que você professa, até mesmo os irmãos que não têm uma religião, ou às vezes os irmãos que nem creem em Deus, Cristo falou alguma coisa relacionada à sua moral, conduta, que fere um desses que eu citei? Você pode chegar para um irmão judeu e falar para ele sobre o amor. Tudo bem, ele crê em Cristo não como nós, apenas como mais um profeta. Deixemos isso claro. Que ultimamente eu vi até gente falando, que judeu era cristão. Não são cristãos. Jesus para os judeus é mais um dos que difundiram as palavras da chegada do Messias. Mas fala para ele, olha irmão, você não vai bater no coleguinha não, isso não é legal, isso não é bom. Qual conflito que isso vai trazer? Nenhum. Quando Cristo fala, tem uma moral elevada e assim caminharás para o reino dos céus. Quem vai questionar qual conflito isso vai trazer com qualquer um dos irmãos? Agora, crer no que se entende-se no Evangelho é uma outra história. Crer que Jesus é o nosso modelo máximo de evolução é outra história. Crer que Jesus é o Messias enviado por Deus para salvar a humanidade dos pecados do mundo é outra história. Mas as máximas dele não podem ser questionadas e não tem agressão para com ninguém. É simples. Ame. Quando você achar que você amou muito, ame mais. E você amando, você não ofende o seu irmão. Você não promove algo contra o seu irmão. Então foi necessário que essas morais trazidas pelo Cristo fossem tiradas das parábolas e trazidas para uma leitura simples, uma linguagem fácil, que todos, independente do grau de cultura ou de elevação espiritual, é capaz de entender. E aí a gente tem algumas ideias técnicas. Olha só a brincadeira que ele coloca para a gente ainda nas palavras de Kardec, Escrita em linguagem acessível a todas as inteligências, sem figuras nem alegorias, contém a essência do ensino moral de Cristo. Por isso mesmo, é o abrigo onde os adeptos de todas as religiões podem reunir-se, o estandarte sob o qual todos os crentes podem colocar-se, porquanto jamais foi objeto das disputas religiosas em todas as épocas e em todos os lugares tem dividido a humanidade. Nota técnica. O Evangelho é estruturado em 28 capítulos e o livro oferece um roteiro para a sua reforma íntima, apontado pelo próprio Cristo. E aí vem uma coisa que eu achei engraçado, não vai influenciar no tema, mas o primeiro título que o Evangelho segundo o Espiritismo recebeu. Vocês conhecem qual foi o primeiro título antes de ser o Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos? Não, a primeira edição, eu já estou rindo, a primeira edição, olha só, veio a público com o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu achei engraçado, porque, como eu te falei, os ensinamentos do Cristo já existiam, eles já estavam presentes no Novo Testamento. Aí,
um livro que vai falar sobre as morais chega, imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, ainda bem que a espiritualidade amiga amparou Kardec, falou, irmão, pensa direitinho, os negócios não vai dar bom não, ficou esquisito, você está imitando quem? E aí, sim, surge mais um dado, depois de uma profunda e minuciosa revisão, saiu em 1866 o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu procurei na internet do primeiro Evangelho, esse que saiu com a imitação segundo o Espiritismo, existem apenas 3 cópias dele no mundo. 3 cópias dele no mundo. E nenhuma é pública. Todas são particulares. Então a gente não vai ter acesso. Pelo menos não com facilidade. Para vermos, porque na minha visão como pesquisador, a ideia seria maravilhosa. Eu poder pegar o primeiro, comparar com a 3ª edição que foi revisada. Para quê? Para que a gente pudesse discutir. Por que que isso foi tirado? Por que que isso foi acrescentado? Por que que explicou tal fato? Mas, infelizmente, a gente não tem como ter acesso a essa cópia relevante. Mas seria extremamente interessante para os estudos espíritas. Pelo menos para mim, que sou da área da ciência, curioso, quero mesmo, vou atrás, tem que documentar. Se precisar, a gente põe na banqueta do laboratório e vê o que sai dali, e a coisa vai acontecendo. Para a gente caminhar para o final, eu gostaria de trazer para vocês dois textozinhos breves, um do Espírito da Verdade e um de Kardec. Kardec fala para a gente assim, esta edição foi objeto de um remanejamento completo da obra, além de algumas edições. As principais alterações consistem numa classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, o que torna a sua leitura e as buscas mais fáceis. Fecha aspas. Allan Kardec. Então a gente tem uma ideia do porquê. Que mesmo tendo nascido esse livro com o intuito de simplificar, o primeiro ainda não estava a contento da espiritualidade ou do próprio Kardec, ele não cita. Eu fui atrás para saber se isso foi intuição, mensagem direta ou partiu dele, não achei nenhum documento sobre isso, mas o que importa é que de alguma forma acharam que a primeira edição ainda estava rebuscada, ainda precisava de mais simplificação e explicações. Aí, meus irmãos, vocês sentiram vergonha quando você ouviu isso aqui ou não? Você não sentiu, não? Eu senti. Porque o livro já nasceu para ser simples. E eu ainda não entendi. Aí a espiritualidade teve que simplificar mais ainda para eu poder entender. Ou seja, deu uma... Sabe aquela vergonhinha quando o professor vai entregar sua nota e está assim 0? Aí você fala, nossa, mas eu estudei tanto para essa prova. Eu sofri isso numa matéria. Assim que eu entrei na faculdade, moleque, primeira prova de cálculo. Falei, nossa, vou me dedicar ao extremo. Cálculo 1. Estudei, aquela coisa, chegou o dia da prova, fiz a prova com a certeza que eu havia me saído muito bem. Outra semana se passou, angustiado, quero ver minha nota, 0,7. E o professor ainda curtindo. Olhou para mim e falou, parabéns, você é o mais inteligente da turma. E eu imaginando, nossa, tirei um 10, aí ele me entrega 0,7. Foi a mesma vergonha que eu tive quando eu estava preparando esse estudo. Já fizeram o primeiro livro para ser simples. Eu estava lá, eu peguei o livro, eu li, eu não entendi. Aí fizeram ele mais simples ainda a partir da 3ª edição.
E aí o Espírito da Verdade vem e fala assim para a gente, ó. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que estais no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E assim disse o Espírito da Verdade. Para fechar 2 minutos, conforme o combinado, deixo uma reflexão para irmos para a prece. Falamos da importância, falamos da história, falamos especificamente dos porquês, e aí fica uma mensagenzinha, não tem o autor, não tem, estava perdida, né, no espaço. Qual é a moral do Cristo? E aí o autor nos escreve: ame seus inimigos e faça o bem àqueles que o odeiam, e ore por aqueles que o perseguem e caluniam. Aquele dentre vocês que não tiver errado, que atire a primeira pedra. Eu não digo que deva perdoar o seu irmão até 70 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o autor deixou muito claro qual é a intenção da obra, qual é a moral do Cristo, o que o Cristo pede de nós. E aí vocês levem a reflexão. Primeira reflexão: se o que o Cristo nos pediu, nós estamos pelo menos tentando fazer. Segunda reflexão: será que essa moral que eu acabei de ler para vocês sobre a moral do Cristo é ofensiva a alguém? Se vocês chegarem à conclusão que é, a gente precisa repensar novamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, muito obrigado. Mais uma vez agradeço de coração ser recebido nessa casa por vocês. Fiquem bem, que vocês possam voltar para os vossos lares melhores do que aqui chegaram. Nem que seja um pouquinho. Vão em paz. Que Jesus nos acompanhe hoje, agora e sempre.